Obrigado pela presença. Hoje, dia 9 de janeiro, coletivo de imprensa com o Dr. Dimas Covas, médico, cientista e presidente do Instituto Butantan. Que alegria, que satisfação. Coletiva que acontece no Salão Nobre do Claretiano Centro Universitário, em Batatais, estado de São Paulo, com transmissão pelo canal Claretiano TV. Agradecemos também a todos os profissionais de imprensa pela presença e também, pessoal, pelo engajamento, né? Terão a oportunidade de fazer suas perguntas de maneira presencial e também online. Essa coletiva de imprensa também é transmitida ao vivo por emissoras de rádio, TV e plataformas digitais. A informação precisa e correta é a principal arma para vencermos esta ameaça invisível, doutor, que é o vírus. Este evento segue o protocolo de prevenção do Covid-19, que obedece às recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Agradecemos a presença do Dr. Padre Sérgio Bandor Piva, reitor do Claretiano Centro Universitário. Boa tarde, doutor Padre Sérgio. Fique à vontade. O Claretiano Centro Universitário tem imensa satisfação de receber o Dr. Dimas em nosso meio. Ficamos encantados com a disponibilidade, o sentido de responsabilidade para ir ao encontro da inquietação do povo brasileiro, do povo de São Paulo e do nosso povo aqui de Batatais. A satisfação é imensamente grande, porque o senhor aqui relembra os tempos em que o senhor, ainda jovem, circulava por esses meios, por nossos claustros, passando um tempo conosco. Esse tempo está revivendo agora, com toda a responsabilidade, com todo o peso que a sua personalidade tem e traz agora, perante não somente ao povo de Batatais, ao povo de São Paulo, mas também a todo o povo brasileiro. Estamos ansiosos de ouvir as suas orientações, as suas determinações, as suas esperanças para o nosso povo que sofre dessa epidemia que graça a todo o nosso povo brasileiro. Obrigado pela presença sua em nosso meio. Esperamos muito da sua palavra, esperamos muito da sua orientação. Parabéns e muito agradecido, Dr. Dimas. Padre Sérgio Bandor Piva, reitor do Claretiano Centro Universitário. Obrigado, Padre Sérgio. Agradecer a presença de autoridades, sociedade civil, agradecer também a presença do prefeito de Batatais, Dr. Juninho Gaspar, que convido para fazer uso da palavra. Prefeito. Agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo rádio, TV. Obrigado a toda a imprensa pelo engajamento. Doutor Geninho, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Estância Turística de Batatais, a toda a imprensa aqui presente. Boa tarde ao Centro Universitário Claretiano, através dos seus reitores, que nos proporcionam essa grande oportunidade de falar com o Dr. Dimas Covas. Boa tarde também especial ao meu vice-prefeito, Dr. Ricardinho, a nossa secretária de Saúde, Bruna Tonetti, e, em nome do Poder Legislativo, boa tarde à vereadora Marilda Covas, na qual agora tem a oportunidade de representar o nosso Poder Legislativo nessa ocasião. Dr. Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan. Neste momento, eu gostaria de tornar público o orgulho que a Estância Turística de Batatais tem pelo senhor, todo o respeito, consideração e, acima de tudo, confiança. Nós temos absoluta confiança no trabalho, no seu comprometimento com a ciência e com o cuidado com a vida de todas as pessoas do nosso país e do mundo. Gostaria que o senhor repassasse ao nosso governador João Dória, ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, e a toda a equipe do governo do Estado de São Paulo, que Batatais apoia e acredita que todos estão envolvidos para fazer o melhor no nosso estado e no nosso país. E que a nossa cidade está absolutamente preparada
para poder enfrentar todos os desafios que o coronavírus impõe neste momento tão difícil para o nosso país e para o mundo. Então fica aqui público o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e, acima de tudo, o respeito pela pessoa maravilhosa e pelo todo o seu empenho e trabalho que o senhor leva o nome de Batatais para todo mundo. Muito obrigado, sintam-se todos à vontade. A Prefeitura da Estância Turística de Batatais se coloca à disposição para todos os presentes e para toda a nossa população. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e contem sempre conosco. Muito obrigado. Satisfação que recebemos o Dr. Dimas Covas, médico, cientista e presidente do Instituto Butantan Batataense e principal responsável pela produção da Coronavac no Brasil. É a vacina do Butantan. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui, podendo rever aqui amigos de longa data. E, Padre Sérgio, se o senhor me permite, vou chamar aqui o Centro Claretiano de minha casa. E isso por motivos que eu posso até expor. Eu sou nascido aqui na rua Germano Moreira, né? Estudei aqui no meu primário, aqui no grupo Monsenhor Joaquim Alves. E, Padre Sérgio, meu primeiro emprego foi aqui no Colégio São José. Na realidade, nessa sala que tem embaixo aqui, né, que era uma escola de datilografia. E eu era instrutor de datilografia, junto com o professor hoje, Carlos Marinheiro. Então, um bom tempo aí eu fui instrutor de datilografia e depois eu fui ser bedel da Faculdade de Educação Física. O senhor provavelmente não sabe dessa história, né, mas eu lhe conto agora. Eu datilografei um trabalho acadêmico do senhor sobre uma análise do trabalho de Paul Tillich. Provavelmente o senhor nem se lembra, né, já tantos anos se fazem, né, mas com certeza o senhor ainda tem esse trabalho, né, e embora não tenha lá a minha presença, eu datilografei, né. E depois eu tive muitos momentos importantes na minha vida aqui no Colégio São José. Minha vida profissional aqui, começou aqui. Eu, como bedel da faculdade, trabalhei com o professor Atos, trabalhei com Osmani, trabalhei com Zé Dulino, né? E com tantos outros que naquela época trabalhavam na faculdade. Né? E lembro muito claramente, como se fosse ainda hoje, que nos intervalos da faculdade, que tocava uma sirene, né? Naquela época nós éramos brindados com um concerto de órgão na capela pelo professor Marx. Provavelmente o senhor se lembra disso. Professor Marx, já velhinho, vinha até a capela e nos brindava com um concerto de órgão. Me lembro também do Padre Bento, que naquela época tinha uma salinha ali, logo na entrada, né, do colégio, ele tinha uma salinha, uma pequena sala, e ele era professor de inglês, da faculdade, inclusive, e muitas vezes eu me sentava lá para conversar com o Padre Bento, e o Padre Bento foi o que primeiro me presenteou na vida com um livro de filosofia. E também foi o primeiro com quem eu pude ter algumas tertúlias, quando à tarde eu vinha caminhar com o Padre Bento lá na quadra esportiva. Então essas memórias, Padre, né, não são fáceis de esquecer e não vão ser esquecidas. Né? Depois, numa outra época, eu fui professor. Durante o meu curso universitário, eu fui professor da Faculdade de Educação Física. Né? Eu fui um dos primeiros que aqui esteve ensinando anatomia com peças, né? Provavelmente o senhor se lembra disso. Fui professor de Fisiologia do Exercício, né? Fui professor de atomística no colégio.
Teve uma época que nós fizemos aqui um curso pré-universitário, né? Nós vimos de Ribeirão com uma turma fazer um curso que chamava-se Opção Universitária, né? Então, são memórias, Padre Sérgio, né? que são... eu vou junto com elas, né? E espero um dia poder escrevê-las, né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui, poder falar nesse anfiteatro, onde eu dei muitas aulas aqui, né? Muitas aulas para o pessoal da educação física, né? Então, me lembro, a minha presença aqui me lembra, por isso que eu pedi a permissão de chamar, né, o Colégio São José, o Centro Universitário Claretiano, como também minha casa, né? E estar aqui com vocês, amigos, né, é uma satisfação enorme. Estar com a imprensa aqui nesse momento, eu acho que é muito importante. Nós estamos vivendo um momento que vai ficar certamente na nossa história, né, pelo grande desafio que essa pandemia nos apresenta, um momento de profunda dor, por um lado, de profundo desgaste de cada um de nós, porque essa pandemia atinge a todos, né? Ninguém foi poupado dessa pandemia, atinge do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, inclusive mental das pessoas, e, obviamente, causa essa doença que é terrível. E, olha, nós já estamos próximos de 1 ano de pandemia. E a notícia é que a pandemia continua. Pelo contrário, não só continua, como vem com uma força explosiva. E nós ficamos assustados lá no começo do ano passado, abril, maio, junho, achávamos que estavam na época mais difícil da pandemia. A época mais difícil da pandemia se aproxima. Vamos ter uma aceleração no número de casos, do número de óbitos, como está acontecendo todos os dias. O Brasil já passando da casa de 1.000 óbitos por dia. Vamos chegar no fim de janeiro, com certeza, no mesmo nível, um nível superior ao que enfrentamos em julho do ano passado, e em fevereiro nós vamos enfrentar uma situação pior do que a que nós enfrentamos até então. E vários são os motivos para que isso esteja acontecendo dessa maneira. Primeiro é que a sociedade se cansou. A sociedade se cansou, perdeu o medo do vírus. A juventude, principalmente, que não tem tanto impacto do ponto de vista de saúde, começou a ter a sua atividade social de novo, as festas, as aglomerações, as baladas, os encontros, o que é absolutamente compreensível, quando se fala isso na faixa etária dos mais jovens. Mas isso leva a consequências. A consequência é que as pessoas passam a se movimentar mais e o vírus também passa a se movimentar mais. Se ele se movimenta mais, ele se transmite de forma mais eficiente. E aí vem o número de casos. Diferente do ano passado, em que a epidemia começou pela capital e depois foi progressivamente em direção ao interior, nesse momento ela já se espalhou. Todos os municípios do estado de São Paulo, e certamente quase todos do Brasil, têm o vírus no seu município, tem o vírus circulando. E hoje ela está aumentando no conjunto. Por isso que assusta. Assusta. Então, o nosso prefeito Júnior, eu tive a oportunidade de conversar alguns dias com ele e falei isso exatamente. Se lá atrás nós conseguimos dar conta com a assistência hospitalar, não foi, vamos dizer assim, não foi explosivo a ocupação de leitos, e mesmo quando ocorreu, nós tínhamos a retaguarda, ninguém morreu por falta de hospital, por falta de UTI. Nesse momento, é possível que isso venha a acontecer. Mesmo com todos os leitos existentes, mesmo com a ativação de leitos que está se fazendo, é possível que dessa vez a gente tenha dificuldade em prover a assistência médica. E veja,
Respiradores existem, camas de UTI existem. Hoje a maior dificuldade é os recursos humanos. Os recursos humanos, os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, eles estão cansados. Depois de um ano nessa batalha, eles já não aguentam mais, não suportam mais entrar na mesma situação. Então, muitos não querem mais entrar em esquema de plantão, não querem mais sacrificar a sua vida pessoal. Então, nós estamos tendo hoje dificuldade para contratar mão de obra para o sistema de saúde, em todos os lugares. Então, é uma situação muito grave, e aí os gestores municipais têm um papel fundamental nisso. Quer dizer, o gestor municipal é o gestor da saúde municipal. Quer dizer, a saúde do município depende do prefeito, depende do vice-prefeito, depende da Secretaria da Saúde, e é ele que tem que enfrentar o vírus. Quer dizer, o governo do Estado, ele orienta, o governo do Estado ajuda, o governo federal tem os recursos, mas o combate é do município. É do município o engajamento no combate, é do município o controle dos casos, é do município a logística de atendimento. Então, esse é o desafio de todos. Quando eu falo município, significa onde a gente mora. Eu moro em Batatais. A minha residência permanente é em Batatais. Eu estou em São Paulo, mas eu resido aqui. Então, é da minha comunidade que depende o combate do vírus. É da minha comunidade que depende a diminuição da circulação do vírus. E eu só vou conseguir isso diminuindo a circulação das pessoas, usando a máscara, promovendo o distanciamento social, tomando os cuidados, evitando aglomerações, impedindo que ocorram as festas, impedindo que ocorram as baladas, impedindo que ocorram os encontros. Essa é a função do poder público. Essa é a função do poder público. E a minha fala inicial é essa. Olha, o Estado está em amarelo. Mas isso é geral. Quer dizer, ele está em amarelo hoje. Algumas regiões já estão progredindo. Se nós não tomarmos medida, amanhã estaremos no laranja, depois da manhã estaremos no vermelho. Aí já será tarde. Então, o momento de agir é agora. E eu falo isso antes de falar sobre vacina. Porque todo mundo acha que veio a vacina está próxima. Puxa vida, que alívio. Eu sou sincero com os senhores. Efeito de vacina só a partir de maio desse ano. Antes de maio, nós não teremos impacto de vacinação na pandemia. Vamos começar a ter diminuição de óbitos progressiva, diminuições de internação progressiva, mas isso só se vai sentir, de fato, a partir de maio. Por quê? Não sei se é essa a dinâmica, Rodrigo. Sim, eu pré-cadastrei alguns colegas de imprensa para que façam algumas perguntas para o senhor presencialmente e também online, mas o senhor fica à vontade. Por quê? Por que não é o impacto imediato da vacina? Primeiro, nós precisamos entender bem o que é uma vacina. Qual o efeito que uma vacina tem. Quer dizer, são dois os efeitos possíveis. Boa parte das vacinas que estão sendo usadas hoje, elas impedem a doença. Elas diminuem a gravidade da doença. Elas não impedem a infecção. Então, por exemplo, a vacina mais comum que nós usamos, em termos de volume, é a vacina da gripe. Quer dizer, o Butantan é o maior fornecedor de vacinas da gripe do Ministério da Saúde. Na realidade, é o único fornecedor. Nós entregamos ao Ministério, todo ano, desde o ano passado, 80 milhões de doses. Ou seja, 1 a cada 3 brasileiros toma uma vacina da gripe do Butantan. Toma a vacina e acha que não vai ter gripe. De fato, ele não vai ter o quadro grave de gripe. Ele não vai ficar hospitalizado, ele não vai desenvolver pneumonia, ele não vai precisar se afastar, mas ele vai ter sintoma. Ele vai ter sintoma leve. Vai ter uma febrinha, vai ter uma indisposição, não vai ficar prostrado. Porque esse é o efeito. Ela impede a gravidade da doença. E assim é essa vacina que nós vamos introduzir.
ela vai impedir a gravidade da doença, mas não vai impedir a infecção. No longo prazo, à medida que esses casos vão diminuindo, à medida que as pessoas vão sendo imunizadas até naturalmente pelo próprio vírus, a epidemia vai diminuindo. Pode acabar, pode desaparecer, como, por exemplo, outros coronavírus vieram antes e já desapareceram, né? Ou pode permanecer. Nesse momento, essa é a hipótese mais provável, que ele permaneça e que ele tenha ocorrência sazonal. Doutor, o senhor me permite, gostaria de chamar o senhor Marcos Felipe, da IPTV Ribeirão Preto, para que fizesse uma pergunta ao senhor, por favor. Senhor Marcos. Boa tarde, doutor Dimas, boa tarde a todos. Aqui, tem a marcação aqui. Eu queria entender, na verdade, o momento em que nós estamos vivendo agora, que é essa ansiedade pela aprovação da Anvisa. O que é exatamente que a Anvisa está fazendo agora a partir do pedido que já foi colocado lá para o uso emergencial da vacina? Qual a importância desse momento? E se, na opinião do senhor, isso pode demorar mais do que o normal por questões políticas? Obrigado. Bem, a Anvisa é o órgão nacional responsável pela vigilância sanitária. Quer dizer, ele protege o cidadão do ponto de vista sanitário, né? Essa é a função da Anvisa. A Anvisa é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Quer dizer, seus funcionários, seus diretores, têm estabilidade de emprego, né? Então, eles não mudam toda vez que muda o governo, toda vez que muda o presidente, muda. Não, a Anvisa tem um quadro permanente, um quadro técnico permanente, e é um órgão de Estado. Então, se espera que a Anvisa tenha compromisso com a saúde do povo, com a segurança sanitária do povo, né? Então, todos os produtos que são usados no Brasil, eles têm que ser aprovados pela Anvisa. Tem que ser certificados. Não se pode usar um produto que não tenha, um produto médico, uma vacina, que não tenha a aprovação da Anvisa. As vacinas, de uma forma geral, e isso acontecia até esse ano passado, demoravam anos para serem desenvolvidas, né? Então, por exemplo, o Butantan tem uma vacina para a dengue que já está indo para o 8º ano de desenvolvimento, né? Ainda não está pronta para ser aplicada à população. Essa vacina que está chegando, ou as vacinas que estão chegando, elas foram desenvolvidas muito rapidamente. Quer dizer, a ciência nunca deu uma contribuição tão relevante para a medicina como o que está sendo feito com essas vacinas. Ou seja, num curto espaço de tempo, ela desenvolveu a vacina, testou a vacina, como é o nosso caso, e já está nessa vacina nas condições iniciais de uso, mas não como uma vacina regular. Essas vacinas não serão registradas como qualquer outra vacina. Elas serão autorizadas para uso emergencial. Diante da pandemia, eu preciso da vacina. Então, eu preciso garantir, do ponto de vista sanitário, que essa vacina tenha segurança e tenha um mínimo de eficácia. E é isso que a Anvisa está fazendo. Ela está analisando, né, com relação aos dados que foram apresentados, né, o Butantan formalizou o pedido ontem, entregou os documentos, a Anvisa está trabalhando com o Butantan na revisão desses documentos. Nesse sentido, ela tem que garantir que a vacina seja segura e que tenha uma eficácia suficiente para justificar a sua aplicação. Isso tem que ser feito num tempo muito curto, tá? Então, se espera que ela autorize, e ela vai autorizar o uso emergencial, ainda experimental da vacina. Nós vamos pegar as pessoas, vamos vacinar, essa pessoa vai ter que fornecer dados, né, vai ter que ser acompanhada se tiver qualquer tipo de reação adversa, né? Então, tudo isso tem que ser montado. Isso não é a campanha habitual de vacinação, é uma vacinação especial. Inclusive para entender o que vai acontecer no médio prazo, no médio e longo prazo.
Quero saber se a vacina vai ser eficiente e não eficaz. Eficiente será que ela vai ter algum papel na pandemia? Que eficaz nós já sabemos, porque ela vai reduzir casos graves, vai reduzir casos moderados, vai reduzir substancialmente também os casos leves. Mas e sobre a pandemia? Ela vai ter algum efeito? Isso não é eficácia, isso é eficiência. E a eficiência a gente só vai saber à medida em que um grande número de pessoas forem vacinadas. Quer dizer, à medida que nós tivermos 70%, 75% da população vacinada, nós vamos saber a eficiência da vacina. Né? Então, nós estamos nesse ponto. Né? A Anvisa, a rigor, tem um prazo relativamente exíguo para dar um parecer, e não significa que ela vai aprovar, mas ela tem aí um prazo, em torno de 10 dias, para se manifestar. Olha, ok, essa vacina pode ser usada, não, ok, essa vacina precisa ter algum ajuste. Né? Então, nós precisamos aguardar agora, porque, como se diz, a bola está com a Anvisa. Não acredito que haverá problemas de ordem ideológica pelo fato de que eu acredito que ela seja um órgão de Estado. Mas o ambiente está muito inflamado. O ambiente até semana passada era um. O ambiente de quinta-feira para cá é outro. Quinta-feira, o Ministério incorporou a vacina ao Programa Nacional de Imunização. Né? Então, a vacina hoje é a vacina que existe para ser distribuída por todo o Brasil. Não existe outra vacina, somente existe essa vacina. Então, nesse momento, nós precisamos acreditar que todos trabalham em função do bem maior, que é levar a vacina para o braço dos brasileiros que mais precisam da vacina. Os idosos, os profissionais de saúde, num primeiro momento, depois, progressivamente, as demais faixas da população. Agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Claretiano TV, pessoal, pedir desculpas, porque será impossível transmitir ao doutor todas as perguntas. Doutor, presencial, nós teremos 15, ok? Eu convido a Nathalie Oliveira, da TV Clarete Rio Claro, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor. Qual é a expectativa da capacidade de produção da vacina e também de atendimento da demanda? Isso porque Rio de Janeiro também já sinalizou o interesse pela compra. Olha, produzir uma vacina é muito complexo. Quer dizer, é uma fábrica, mas é extremamente complexo. É um processo biológico, né? E que você tem que ter um controle de todos os passos dessa produção. O Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil, é o maior produtor de vacinas da América Latina. Então, tem uma grande experiência na produção de vacinas. Né? E a capacidade de produção do Butantan é muito alta. Quer dizer, hoje, a capacidade instalada do Butantan é de 2 milhões de doses por dia. Nós temos 2 unidades de produção. Uma unidade, 1 milhão de doses, é usada para as demais vacinas e para os soros. Né? O Butantan produz 100% desse soro antiveneno de cobra, de escorpião. Né? Então, 1 milhão é utilizado para isso. Nós reservamos a outra fábrica com capacidade de 1 milhão de doses por dia para fazer a vacina do Butantan contra o Covid-19. Né? Poderia estar operando a essa velocidade. Não opera porque nós não temos a matéria-prima. A matéria-prima é que vem da China. Tá? Então, nós dependemos da exportação por parte da China, necessitamos das autorizações aqui do Brasil, da Anvisa, para poder colocar essa vacina em produção. Isso começou há um mês e meio atrás, e agora isso vem ganhando velocidade. Nesse momento, nós já temos 6 milhões de doses prontas, temos mais 3 milhões de doses em processo, ou seja, já produzidas, mas aguardando a liberação. Então, para janeiro, serão 6 milhões, para começo de fevereiro, mais 3 milhões e meio adicional, e aí depois, progressivamente, até atingir 46 milhões de doses em abril.
Quer dizer, vamos entregar ao Ministério 46 milhões de doses em abril, e ainda existe a opção do Ministério adquirir mais 54 milhões de doses. Então, essas são as vacinas Butantan, né? Existe a Fiocruz, que também vai entregar vacinas, né, num montante de 15 milhões anunciados, né, de 15 milhões de doses a partir de março. Então, março, abril, sempre 15 milhões ao mês. Então, essas são as vacinas que nós podemos contar nesse momento. O ministro Pazuello disse que está tratando de trazer outras vacinas, e tomara que isso aconteça, tomara que eles consigam trazer outras vacinas. Nesse momento, a gente precisa do maior quantitativo de vacinas possível e no menor tempo possível. Obrigado, doutor. Da Tadeu Donizete Ribeirão, Web News, da Rede Vida. Obrigado pela presença. Boa tarde, professor, doutor. Só fazendo um comentário, eu fui aluno aqui também, me formei aqui também. A pergunta que eu faço é a seguinte: você poderia falar, em palavras leigas, como é produzido essa vacina? Ela é de vírus vivo, vírus morto? O que tem nela? Como ela é feita? Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, de uma forma bem simples, né? Nesse momento existem diferentes tipos de vacina, porque são produzidas em plataformas, em tecnologias diferentes. 4 são mais ou menos hoje as vacinas e os tipos de tecnologia. Uma são essas vacinas chamadas muito modernas, que começaram a ser produzidas pela primeira vez o ano passado. Então, quando se fala na vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, e se fala, são vacinas de RNA. Bom, você fala isso para a pessoa, o comum das pessoas não tem ideia do que seja o RNA. Quer dizer, o RNA é um material genético do vírus. É um material que faz com que o vírus tenha as propriedades, as proteínas que ele tem. Do mesmo jeito que nós temos na nossa constituição genética o DNA, que é o código, no vírus é o RNA. Então, essas vacinas incluem o fato de você poder retirar o RNA do vírus, fazer esse RNA ser amplificado, purificar esse RNA e injetar nas pessoas. O que acontece com esse RNA? Esse RNA vai para dentro da célula da pessoa e lá ela produz proteínas do vírus. Especificamente uma proteína do vírus que chama proteína S, né, que é responsável pela infecção. Quando o nosso organismo produz essa proteína, ela é estranha. Ela não é da nossa constituição. Aí se produz, então, a imunidade, a proteção, a imunidade, a formação de anticorpos contra essa proteína. Então, esse é um tipo. Outro tipo de vacina, que é essa que a Fiocruz vai produzir, que ela é baseada num chamado adenovírus. O que é o adenovírus? O adenovírus é o vírus do resfriado comum. Quer dizer, circula. Né? E diferente é que o adenovírus que eles usam é um adenovírus de macaco. Então, eles pegaram o vírus do resfriado do macaco, fizeram uma modificação nesse vírus, de forma que esse vírus também expressa, mostra, produz essa proteína S. Então, dá a vacina, esse adenovírus de macaco se aloja no nosso organismo, produz a proteína S, desenvolve a imunidade. Então, o segundo tipo de vacina. Terceiro tipo de vacina. É uma vacina feita com o que se chama de subunidade do vírus. Quer dizer, o vírus é feito de proteínas. Proteínas, quer dizer, são a carroceria do vírus são as proteínas. Então, essas vacinas de unidades produzem essas partes do vírus, produzem no tubo de laboratório, de uma forma bem simples, essa
parte é purificada e é injetada nas pessoas. Produz a imunidade. Terceiro tipo de vacina. Quarto tipo de vacina, que é a nossa, vacina Butantan, de vírus inativado. O nome já explica, né? Vírus que foi inativado. Então, nós pegamos o vírus, o coronavírus, isso foi feito lá na China, no primeiro momento, se isola esse vírus e coloca esse vírus para crescer no laboratório. Então, ele cresce, né, no que nós chamamos de cultura de células. Um tipo especial de célula chamado verocells, que é a célula do rim do macaco verde africano. Só detalhe, só para impressionar os senhores. Tá? Então, o vírus cresce, né, nessa cultura, multiplica. Tá? Um vírus dá origem a bilhões de vírus. Nós purificamos esse vírus, quebramos esse vírus e colocamos na vacina. Então, você recebe a vacina que é feita de pedaços de vírus que foram quebrados. Não dá nenhum problema, não dá infecção, não dá Covid, não dá nada. Mas estimula a produção dos anticorpos. Qual a diferença fundamental entre esses 4 tipos de vacina? 3 se baseiam muito na proteína S, que eu acabei de mencionar. Então, a resposta imunológica é contra a proteína S. A vacina do Butantan é o vírus inteiro. O vírus inteiro quebrado. Então, a resposta imunológica é ampla. Você forma anticorpos contra muitos pedaços do vírus. E é isso que leva ao poder de reação após a vacina contra o vírus. É mais ou menos isso. A pergunta que chega, qual é a mais segura? Mais segura de todas é a vacina de vírus inativado. Inativado. Por quê? Primeiro, uma vacina que tem mais de 70 anos de desenvolvimento. Então, muitas vacinas que são usadas são de vírus inativado. Inclusive a vacina da gripe. Então, já tem experiência, já sabe como faz, já conhece os efeitos colaterais. Então, não tem surpresa. Apostei na forma tradicional de fazer arroz e feijão. As novas vacinas, como eu mencionei, nunca foram usadas antes. Estão sendo usadas pela primeira vez. Então, nós estamos conhecendo essas vacinas. Quer dizer, é a forma espacial de fazer o arroz e o feijão. Se, no fim, o resultado for o mesmo, ótimo. Uma eu já sei que vai ser. A outra eu ainda tenho interrogação. Preciso saber, preciso testar, preciso acompanhar, para saber se ela vai, de fato, ser efetiva. Convidar o profissional Fábio Alexandre, da Rádio Difusora de Batatais. Lembrando que a Rádio Difusora de Batatais, neste momento, transmite ao vivo esta coletiva e agradecer à direção da Rádio Difusora pela transmissão. Fábio, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor, boa tarde. Parabéns pelo trabalho do senhor e a sua equipe. O senhor citou que o vírus pode ficar ou pode sumir. O coronavírus vai forçar, ele ficando, força o Ministério da Saúde a colocar essa vacina no calendário nacional? E isso acontecendo, será sempre em 2 doses ou também a ciência estuda para aplicar apenas uma dose da vacina? Obrigado, doutor. Ora, na minha expectativa, serão necessárias vacinações periódicas. Não sei se anual, mas serão necessárias vacinações periódicas se o vírus permanecer. Acho que ele vai permanecer. Acho. Isso agora é achismo mesmo. Por uma razão muito simples. Nós temos coronavírus circulando. Não é a primeira vez que a gente encontra o coronavírus. O coronavírus circula. Agora, no inverno, muitas pessoas vão ter um tipo de resfriado definido por um coronavírus. É um coronavírus que hoje ele é muito pouco patogênico. Quer dizer, ele circula. Na verdade, são 3 coronavírus. Então, todo ano nós temos infecção de coronavírus, outro tipo de coronavírus,
e que não é possível erradicá-lo. A pessoa pega esse resfriado por esse coronavírus, desenvolve uma imunidade contra ele, né? Passa algum tempo, essa imunidade cai, e aí daí no outro ano pega de novo o mesmo coronavírus, porque a imunidade caiu muito. Com esse novo coronavírus, pode ser que aconteça isso. Daí a necessidade da vacinação periódica, né? Se isso acontecer, sim, terá que ser incluído no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Se serão 1 ou 2 doses, veja, essas vacinas ainda estão na fase inicial de desenvolvimento. Ainda são recém-nascidas, né? Estão com alguns meses. Ou seja, ainda vai ter espaço para crescimento tecnológico, para desenvolvimento tecnológico dessas vacinas, aperfeiçoamento dessas vacinas, né? Até que lá na frente a gente tenha uma vacina de boa qualidade, de excelente qualidade, com uma dose, uma vez a cada 10 anos, por exemplo, né? Que é o sonho de todo mundo que trabalha com vacinas. Heloísa Taveira, portal GCN de Franca. Fiquem atentos, amigos da imprensa, a fazerem apenas uma pergunta, o nosso tempo é curto, tá? Primeiramente, boa tarde, doutor Dimas, é um prazer estar aqui. Eu queria saber, particularmente de Franca, minha cidade de cerca de 360 mil habitantes, quantas pessoas seriam necessárias ser vacinadas para uma situação relativamente tranquila quanto ao vírus? Obrigada. Essa é uma pergunta interessante, né? Num primeiro momento, as pessoas com mais de 60 anos da sua cidade devem ser vacinadas, né? Seguramente. Os profissionais de saúde devem ser vacinados. E são na linha de frente do risco. Profissionais de saúde porque estão lá todo dia, né, respirando o ar de pacientes, esse ar infestado de vírus. Então, eles têm que se proteger, né, porque a carga de infecção no ambiente é muito maior, né? Então, eles precisam ser protegidos para não desfalcar, inclusive, o sistema de saúde, né? E os idosos, porque a mortalidade, né, 70% da mortalidade, ocorre em indivíduos com 50 anos ou mais, né? Então, nós temos que dar prioridade, nesse momento, a esse grupo. Sempre da idade maior para menor. Quer dizer, 75, depois 70, 74, e assim sucessivamente até cobrir toda a população de idosos. Indivíduos com comorbidade, principalmente idosos com comorbidade, que é uma associação, né? É difícil um idoso que não tem uma doença associada, não é hipertenso, não tem diabetes, né? Então a comorbidade é importante. E aí, progressivamente, sendo estendida para as outras categorias de risco. Aqueles que se expõem mais, então, por exemplo, professores, profissionais da segurança, motoristas, né, motoristas de sistema público de transporte, né, e aí descendo até cobrir toda a população em risco, né. Isso, mais ou menos, representa em torno de 70%, 75% da população. Se nós atingirmos essa cobertura, né, a chance de nós termos um controle eficiente da pandemia é enorme. Não posso dizer que acontecerá, mas a chance, com base nas outras vacinas, nas outras epidemias, é que sim, né, poderá acontecer o controle da epidemia. Doutor, o professor Arthur Cristiano, advogado, nos acompanha pelo chat do Claretiano TV. Vacinado pode ser transmissor assintomático? Como é que é? O vacinado, quem se vacinar, poderá transmitir a doença? Sem sintomas? Se transmite ou não? Eu acho que é essa a pergunta dele. Assim, da mesma forma que o indivíduo que já teve a infecção, já teve Covid, pode se tornar transmissor, ele pode ser reinfectado, isso já está demonstrado, né? Quer dizer, existe a possibilidade de reinfecção, né? Sim, o indivíduo que é vacinado poderá, eventualmente, ser um transmissor. Isso ainda não é cabal, não é solidificado na literatura, mas a possibilidade, a partir da reinfecção, da descrição da reinfecção, é possível. Senhor Dirceu Garcia, Rádio Difusora de Franca. Obrigado, senhor Dirceu. Boa tarde, doutor. Recentemente, a população acordou para a pesquisa, tem redes sociais abundando com apoio e tudo mais, tem até meme com funk. Como que o senhor vê isso?
Olha, a ciência sempre foi fundamental. Na vida, né, da nossa civilização, a ciência sempre teve um papel fundamental. Senão nós ainda estaríamos no terraplanismo. Né? Óbvio que o terraplanismo está voltando por conta de uma outra epidemia, que é a epidemia da desinformação, a epidemia ideologicamente orientada, a ignorância togada, a ignorância elevada ao grau da toga. Né? Enfim, nesse momento, veja, o que eu poderia dar para você um número... me perdi um pouquinho aqui no raciocínio. Essa epidemia de desinformação causou inúmeros males. Tá? Um deles foi duvidar da ciência. Duvidar da ciência. Quer dizer, não basta que a vacina seja boa, não basta que a vacina seja segura, não basta que a vacina seja eficaz. Se ela for chinesa, ela não presta. Não, isso é absoluto obscurantismo. Tá? E veja, as duas vacinas que estão em consideração no Brasil nesse momento, as duas são produzidas na China. A matéria-prima é produzida na China. O ano passado eu estive na China. Eu fiquei impressionado com a China, como país, como cultura e como tecnologia. Seguramente um dos países mais desenvolvidos do mundo hoje. Uma ciência poderosíssima. Então não existe motivo racional para duvidar da vacina pelo fato dela ser chinesa. As pessoas não devem se esquecer que 80% dos insumos farmacêuticos usados no Brasil e em boa parte da América Latina vem da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. É quem movimenta o agronegócio do Brasil, é a China. Ou seja, por que tratar um parceiro tão importante de uma forma tão desprezível? Não é por questões de ciência, sem dúvida nenhuma. Agora, o olhar que a sociedade está dando para a ciência nesse momento é maravilhoso. Quer dizer, o cidadão comum fala, olha, lá no Butantan eles ensinam ciência, eu quero que meu filho vá lá conhecer o Butantan. Você mostra exatamente isso. As pessoas começam a perceber a importância da ciência nos benefícios que ela traz no dia a dia, principalmente na área da saúde. Então, isso é muito positivo. Doutor, profissional Nayara, da CBN Ribeirão Preto. Nayara. Oi, senhor Dimas, boa tarde a todos. É um prazer falar com o senhor. Gostaria de saber em relação à questão da distribuição. Ontem, o Ministério da Saúde acabou de divulgar que o senhor teve uma reunião com eles e falou sobre a exclusividade de distribuição pelo SUS. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso. De fato, ontem à noite eu tive uma reunião com os técnicos do Ministério da Saúde, a diretora do Programa Nacional de Imunização, e o Butantan tem disponível, nesse momento, 6 milhões de doses, que estão já à disposição do Ministério, e que serão incorporados pelo Ministério à medida que haja a liberação para uso emergencial. Então, ontem, nessa reunião, foi dito pela doutora Franciele de que essas vacinas serão distribuídas a todos os estados do Brasil de forma proporcional. Ou seja, por critérios demográficos, por critérios do número de pessoas nas faixas de risco, todos os estados serão atendidos. Com essas 6 milhões de vacina do Butantan, mais 2 milhões que estão vindo pela Fiocruz. Então, teremos em janeiro, se a Anvisa autorizar, 8 milhões de doses para iniciar a campanha de vacinação. E, segundo os próprios técnicos do Ministério, espera-se que isso comece tão logo a Anvisa libere o uso emergencial. Segundo as informações, a Anvisa libera, e em 24 a 48 horas eles teriam condições de estar distribuindo essa vacina para todos os estados e estar iniciando a vacinação. Valéria, rádio educadora. Obrigado, Valéria. Agradecer também a rádio e TV educadora que estão transmitindo em suas plataformas digitais, neste momento, essa importante
Dr. Dimas, boa tarde. Eu quero dizer assim que é um prazer muito grande estar falando com o senhor nesse momento. É um profissional aí de suma importância, não só para o Brasil, mas para o mundo nesse momento, né? E eu queria perguntar o seguinte: a distribuição das doses é de responsabilidade do Ministério da Saúde, e ao Butantan aí fica a responsabilidade da produção e entrega da vacina registrada e testada. Com essa separação aí de papéis, há risco que haja alguma intercorrência no final? E eu gostaria de dizer também que meu braço está doido por essa Coronavac. O senhor vai tomar em que momento? Obrigada. Ô, Valéria, você me pergunta, eu infelizmente não trouxe a bola de cristal, né? Veja, nós tivemos já um momento muito propício em relação a essa vacina. Em outubro nós tivemos uma reunião a convite do ministro da Saúde, né? Eu estava lá no Ministério, junto com a Fiocruz, com os governadores, né, do Brasil, os governadores dos estados brasileiros. E naquela reunião o ministro Pazuello anunciou que estava incorporando as 2 vacinas ao Programa Nacional de Imunização e que estava adquirindo, em outubro, 46 milhões de doses do Butantan. Quer dizer, foi uma festa, os governadores comemoraram, tiraram fotografia com a vacina, né? Saímos do Ministério à noite, felizes da vida, né, achando que nós começávamos a resolver o problema das vacinas. De madrugada, né, eu estava ainda no hotel em Brasília, né, fui acordado, dizendo: olha, o presidente desautorizou o ministro. O presidente cassou o contrato que o ministro fez com o Butantan. Quer dizer, a partir desse momento, eu não sei mais o que me aguarda no dia seguinte. Eu sei como eu termino o dia, não sei como eu começo o dia em relação a essas vacinas, né? Então, eu não tenho bola de cristal, não sei. Nesse momento, parece que a situação está mais propícia. O fato do Ministério ter dito e assinado o contrato de aquisição, dá uma certa tranquilidade, mas nunca se sabe. Eu não vou arriscar para você que está tudo certo, uma maravilha, e que nada vai mudar. É meu. Senhor Paulo Covas, da TV Educador. Obrigado, Paulo, pela presença. Agradecer também à Rádio Claretiana FM, que neste momento também transmite essa entrevista coletiva. Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos. Dr. Dimas, eu vou na mesma linha da Valéria. Poderia existir um plano B de São Paulo, caso haja algum contrassenso e se repita novamente a incoerência que aconteceu lá no passado? Porque o ministro assinala que agora ele assinou a compra de 100 milhões. Marca o início de uma campanha para o dia 20, porque São Paulo marcou para o dia 25. São Paulo teria um plano B também para iniciar no dia 20, caso o Ministério cumpra com essa determinação, pelo menos ele falou como determinação, né? Meu querido Paulinho, meu primo do coração, veja, o Butantan produz e entrega a vacina. Dá alguns palpites, né, mas não participa dessa arena política e, principalmente, não participa dos planejamentos das campanhas nacionais de vacinação. Quer dizer, o que o ministro disse é que ele poderá começar essa campanha até o dia 20 se ocorrer a liberação da Anvisa com as vacinas que nós temos, as 6 milhões. Quer dizer, se houver qualquer problema aí nessa relação com o Ministério, ou se houver algum problema com a Anvisa, esse calendário não acontecerá, não poderá ocorrer, né? E aí o nosso governador, que, diga-se de passagem, marcou o plano estadual de imunização para começar no dia 25, e quando ele fez esse movimento, todos os governadores, um grande número de municípios, mais de 1.000 municípios, acorreram ao Butantan para formalizar um documento de intenções. Então, hoje nós temos documento de intenção para fornecimento de vacinas praticamente com todos os estados do Brasil e com um enorme número de municípios. Esse era o plano B. Tá? Se não houvesse a incorporação da vacina, nós estaríamos no plano B. Como houve a incorporação, voltamos para o plano A. Esperamos que o plano A continue, que é o ideal. O Brasil é um país federado.
O SUS chama Sistema Único de Saúde. O SUS foi feito na Constituição de 88 e ele fala lá, olha, ao SUS compete, né? Compete, entre outras coisas, articular junto com governo federal, governos estaduais e municípios a atenção à saúde dos cidadãos. Então o SUS é nosso. O SUS não é do presidente da República, o SUS não é do governador, o SUS não é do prefeito. O SUS é do povo brasileiro. E o Programa Nacional de Imunização é o maior programa de imunização público e gratuito do mundo. Do mundo. Não existe outro programa igual ao nosso programa. Não existe nenhum programa no mundo que dê mais de 2 dezenas de vacina para as pessoas de forma gratuita. Não existe isso. Então, uma grande conquista do nosso SUS, uma grande conquista do nosso povo. Quando você quebra as bases do SUS, quando você cria divisão entre o governo federal, os governos estaduais, você está quebrando a espinha da federação. Você está negando o que está escrito na Constituição. Saúde é um dever de todos, é o direito de todos e o dever do Estado. Então, eu não quero achar que esse seria o caminho natural, você ter programas estaduais de vacinação, programas municipais de vacinação. Não. Nós temos que ter Programa Nacional de Imunização, que é um único, e ele engloba todos os estados, todos os municípios, com todas as pessoas com o mesmo direito de acesso às vacinas. Não pode existir diferença, porque eu estou em São Paulo, eu vou ter acesso a uma vacina que a outra pessoa lá do Acre não vai ter acesso à vacina. Não pode. Tá? Isso vai contra qualquer princípio do nosso SUS, qualquer princípio da nossa federação. Doutor, a senhora Carla Bigato diz o seguinte, sou jornalista, essa pergunta vem do chat do Claretiano TV, tá? Sou jornalista da rádio Band News, FM de São Paulo, somente o Ministério da Saúde vai distribuir a Coronavac? Pode passar mais detalhes sobre o acordo anunciado há pouco pelo governo federal? Bem, veja, só uma pequena correção. Sim. Quer dizer, Coronavac é a vacina que foi usada no teste clínico. Né? A vacina que nós tratamos hoje é a vacina Butantan. Né? Então, o Butantan fez um acordo, um contrato, na realidade, já com o Ministério da Saúde, de fornecimento de 46 milhões de doses, né? 6 milhões já disponíveis, as outras em processo de fabricação até abril. Existe ainda a opção de mais 54 milhões de doses a partir de abril. Né? Então, isso é o que está colocado sobre a mesa. O Ministério vai incorporar essas 6 milhões assim que haja autorização da Anvisa e vai iniciar a distribuição para todos os estados, como eu mencionei, de forma proporcional à população de cada estado. Obrigado, Carla, pela pergunta. Convido o senhor Devair Lima, da TV Batatais. Senhor Devair. Boa tarde, doutor. Parabéns pelo trabalho. A colocação que eu gostaria de fazer é em relação ao governo federal, se chegou a atrapalhar o trabalho de vocês. Bom, seria até desnecessário responder, mas enfim. Veja, se nós não tivéssemos tido todo esse embate, esse desgaste imenso que foi nesses últimos meses, eu ouso dizer que nós já estaríamos vacinando. Se nós não tivéssemos tido atraso em autorização de importação, se nós não tivéssemos tido atraso no planejamento financeiro, se nós não tivéssemos tido atraso no planejamento do que vai ser o Programa Nacional de Imunização, que até esse momento ainda está muito frouxo, nós já poderíamos estar vacinando. Nós já poderíamos estar usando a vacina como outros países aqui vizinhos já estão fazendo. Então, houve, não vou dizer que atrapalhou, simplesmente não houve uma proatividade. Quer dizer, o governo federal não foi proativo nessa questão. Né? E, nesse momento, tudo que nós esperamos é que seja proativo, que, de fato, haja proatividade na questão das vacinas, que haja proatividade no controle da pandemia, né? Que é tudo que nós queremos.
A Organização Mundial da Saúde disse, olha, o fato fundamental para o combate da pandemia é uma coordenação. Uma coordenação. Uma coordenação política, uma coordenação social, uma coordenação econômica. Né? No Brasil, nós não tivemos essa coordenação. Né? No Brasil, cada um cuidou, né, do seu estado, do seu município. Quer dizer, não houve uma coordenação forte em nível nacional que apontasse claramente os caminhos. Né? Então, nós estamos, nesse momento, tentando recuperar espaço, tentando recuperar pelo menos a questão da vacina, que vai ajudar muito, mas não vai resolver. Né? A vacina não é o paliativo final, não é a resolução final dessa pandemia. É simplesmente o começo desse combate com uma arma mais efetiva. A vacina nos dá uma arma, mas a luta contra a pandemia ainda vai continuar durante 2021, certamente. Obrigado, doutor. Doutora Soraya Morangoni, Comitê de Biossegurança da Universidade Franca. Obrigado, doutora, pela sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Dimas. Eu gostaria de encaminhar algumas perguntas do Comitê de Biossegurança da Unifran. Primeiramente, aqueles que já tiveram Covid também serão vacinados? Grávidas, lactantes, crianças, qual que é a perspectiva para essas pessoas? E, por último, dizer que, diante de um trabalho tão inspirador como foi do Instituto Butantan, que mensagem o senhor daria aos jovens estudantes da área da saúde? Obrigada. Bem, as pessoas que já tiveram Covid devem se vacinar. Tá? O fato de você ter não significa que você está absolutamente imunizado. Não, tem que se vacinar, sim. Né? Isso está previsto, quer dizer, a vacinação não vai fazer distinção entre quem já teve e quem já não teve a doença. Né? Grávidas e crianças, nesse momento, ainda não foram abordadas pelos estudos clínicos. Né? Então, é necessário ainda terminar um braço dos estudos clínicos, de todos eles, para validar a vacina para grávidas e crianças. Né? E a mensagem para o jovem é o seguinte, eu contei parte da minha vida aqui, né? Contei parte da minha vida. Eu comecei aqui em Batatais e eu sempre fui apaixonado pela ciência. Né? Então, quando eu entrava aqui no Colégio Suzete, tinha um museu de história natural, que ficava aqui, né, com animais empalhados, com experimentos de física maravilhoso. Tinha um instrumental de física antiga aqui no Colégio São José, que era maravilhoso. Eu nunca vi nada assemelhado em outros lugares aqui do Brasil. Fui ver no British Museum, tá, muitos anos depois. Então, naquele momento, eu me apaixonei pela ciência. Me apaixonei porque tinha professores apaixonados. Né? Eu fui aluno de grandes professores, apaixonados pelo que faziam, né? Não só pelas ciências biológicas, como foi o meu caso, mas eu tinha grandes professores de matemática, apaixonados pela matemática. Me lembro da professora Diná, né? Me lembro da professora Regina, que me ensinou biologia. Né? Então, eu acho assim, que o professor, você é uma professora universitária, né? Eu acho que a função maior, né, do professor é inspirar os seus alunos, né? É trazer os seus alunos para a paixão pela ciência. E segundo, o jovem, para se apaixonar pela ciência, precisa começar a praticar ciência. Então, precisa ter as escolas, os seus laboratórios. Tá? E isso, durante um tempo, isso desapareceu. Né? Os laboratórios de ciência se viraram virtuais, né? Você fazer experimentos pelo computador. Olha, não é possível. Tá? As crianças têm que ir ao microscópio, a ciência tem que examinar o sapo, tem que examinar a circulação. Tá? É assim que a gente se apaixona. A gente se apaixona pela ciência, começando muito precocemente a fazer ciência. Então, meu conselho aos estudantes, né, da sua faculdade é que pense um pouco nisso que eu acabei de dizer. Né? A gente faz as coisas que são relevantes quando a gente é apaixonado pelo que faz. E apaixonar-se pela ciência é muito fácil. Basta um pouquinho de estímulo, né, e passa a ter um pouquinho de recurso, um pouquinho de infraestrutura para que isso aconteça. Doutor, vários estudantes do Claretiano Centro Universitário, inclusive do curso de Medicina, estão fazendo algumas perguntas. Vou fazer o seguinte, convidar o senhor Leandro Pauletti, que é pró-reitor acadêmico do Claretiano Rio Claro, para fazer uma pergunta representando todos os alunos do curso de Medicina e demais cursos da área da saúde do Claretiano. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação recebê-lo, doutor Dimas.
Bom, assim como anunciado, a nossa dúvida era se existe contemplado os alunos dos cursos de saúde, sobretudo esses envolvidos em estágio, né, em reta final de formação, e também aos professores universitários. Obrigado. Sim, essa população, na realidade, a definição é um pouco mais ampla, né? São trabalhadores da saúde, né? Quer dizer, profissionais da saúde é um pouco mais restrito, mas a primeira faixa a ser vacinada são os trabalhadores da saúde, né? Então, a pessoa que trabalha na ambulância, por exemplo, ela é um trabalhador da saúde que entra em contato com o vírus. Então, ela é alvo da vacinação. Os professores universitários que estão lá com seus alunos têm que ser vacinados. Os alunos que estão fazendo estágios têm que ser vacinados. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Esse grupo deve ser vacinado porque está em contato com o vírus de uma forma mais frequente e mais intensa. Convidar também o professor Moraes, vice-presidente da Associação Comercial Empresarial de Batatais. Obrigado, professor, pela presença. Boa tarde a todos, um orgulho, uma satisfação pelo seu trabalho, doutor Dimas. Doutor Dimas, não sei se eu estou sendo um pouco pessimista, eu acho que nós estamos enfrentando um desafio, suplantando um primeiro desafio, que é a vacina. Agora eu imagino que nós vamos ter uma outra guerra, que é a mobilização, que por conta da desinformação, do negacionismo, certo? Está levando muita gente a desacreditar as vacinas. Eu acho que isso vai ser um grande trabalho. Saber o que tem planejado com relação a esse trabalho, o que nós, como sociedade civil local, podemos fazer com essa mobilização, para ajudar nessa mobilização. Professor Moraes, esse tópico não é recente não, viu, professor? Quer dizer, o desleixo com relação à vacina, ele é poderoso. Eu só vou dar um exemplo recente. Nos últimos 5 anos, 6 anos, nós temos tido uma média aqui de óbitos de adultos jovens por ano, acima de 2.000 pessoas, por sarampo. Quer dizer, jovens adultos, né, 25, 29, 30, 35 anos, morrendo por sarampo. O sarampo na criança não é uma doença muito grave, mas no adulto ele pode ser mortal. Né? E estamos tendo jovens morrendo por sarampo. Por que esses jovens adultos estão morrendo por sarampo? Porque há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, eles não foram vacinados. Eles não completaram a tabelinha da carteira de vacinação. Né? Ou seja, não receberam as doses preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização. E estão, em função desse desleixo, sofrendo agora. Então, esse ano passado, teve uma campanha de vacinação do sarampo para adultos, porque em torno de 20% dos jovens adultos não haviam sido vacinados. Aí você pergunta, não, mas foram, né? Não foram. Não teve adesão. Então, nós ainda temos um grande número de adultos jovens não vacinados por sarampo e que poderão, sim, contrair o sarampo e morrer. O sarampo circula, o vírus do sarampo circula. Você está entendendo? Quer dizer, ele não foi eliminado. A gente não vê com tanta frequência porque as crianças foram vacinadas. Né? Mas os adultos muitos adultos são suscetíveis. E poderão pegar e poderão morrer. Né? Então, isso é um desleixo. É um desleixo com a importância da vacina. Três fatos básicos mudaram a história da humanidade. Tá certo? 3 fatos. Né? 1, saneamento. Água de boa qualidade. Certo? Não há dúvida. Né? Muda o saneamento, muda a qualidade de vida, muda a expectativa de vida. Mudou. 2, agricultura moderna. As pessoas passaram a ter fonte de alimento, abundância de alimento. E 3, vacina. Quer dizer, a vacina mudou a expectativa de vida das pessoas. Ampliou muito a sobrevida média. Vacinas. Se nós não tivéssemos vacina, nós estávamos ainda lutando aí para sobreviver aos 50 anos, 45, 50 anos. Hoje a longevidade já está quase em 80 aqui no Brasil. As vacinas têm um papel fundamental. E as pessoas precisam perceber isso. E mais do que isso, a vacina é um ato social, não é individual. Então, essa discussão da obrigatoriedade ou não da vacina,
Isso é uma coisa que já foi vencida aqui no Brasil há muito tempo. Há muito tempo o Brasil tem a vacinação mandatória. Ele pode não usar o instrumento, mas usa. Quando você vai trabalhar, por exemplo, numa firma, ela vai exigir a sua carteira de vacinação. Se você vai trabalhar num hospital, por exemplo, você tem que estar com a carteira de vacinação em dia, tem que estar lá com hepatite em dia, tétano em dia. Se você vai entrar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, você tem que estar com a vacinação mais do que em dia. E deveria ser exigido, como prega aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a carteirinha de saúde fosse vigiada. Ou seja, o aluno que vai para a escola, ele precisa estar vacinado. Por quê? Porque ele está vivendo em coletividade. Ele vai, durante um ano inteiro, conviver com outras 35, 40 crianças. Se ele não estiver vacinado, não é a questão individual. Ele não foi vacinado, ele está colocando em risco todas as demais crianças. Então, precisam todos estar vacinados para impedir que isso aconteça. Então, a vacina é um grande progresso da humanidade. É um grande progresso da humanidade. Negar o valor da vacina é voltar à idade... Não vou falar que é a Idade Média, porque a Idade Média foi um século de luzes também. É voltar ao obscurantismo, voltar à ignorância fundamental. E isso é muito triste, em pleno século XXI. Profissional Melissa Toledo, do portal Batatais 24 Horas. Obrigado, Melissa. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada, Dr. Dimas, obrigada por nos atender, obrigada pelo uso incrível que o senhor faz da inteligência, da medicina e da ciência. Com certeza é um orgulho histórico, especialmente para cada um de nós batataenses. No comecinho, o senhor falou um pouco sobre a questão do impacto da vacina, o prazo de impacto. Se possível, por gentileza, eu gostaria que o senhor falasse mais a curto, médio e longo prazos sobre esse impacto. Quando que a gente vai ter uma redução efetiva dos casos graves? Quando que a gente vai ter uma redução na contaminação? E quando que a gente vai poder voltar o mais próximo possível da vida normal que a gente conhecia antes da pandemia? Muito obrigada. Bem, o grupo prioritário de vacinação, que são os idosos, eles são em torno de 30 milhões no Brasil. 30 milhões. Se a vacina é 2 doses, nós precisamos vacinar 30 milhões de pessoas com 2 doses, 60 milhões de vacinas. Temos mais ainda em torno de 6 milhões de profissionais de saúde. 2 doses, 12 milhões. Então você vai somando. Nós já estamos falando de quase 100 milhões de doses para uma faixa da população. Uma faixa que ainda é relativamente pequena. Temos que expandir para as demais faixas para ver se a vacina tem eficiência, que eu mencionei anteriormente. Ou seja, qual será o impacto da vacina na pandemia? Nesse momento nós não sabemos. Nós sabemos o impacto da vacina na doença. À medida que fomos usando, que fomos vacinando as pessoas, nós vamos ver o que acontece com a pandemia. Se a pandemia vai diminuindo naturalmente, se o número de casos também acompanha a vacinação, se vai existir a chamada imunidade de rebanho, se você vai ter um grande número de pessoas imunizadas na população que são absolutamente insensíveis ao vírus. Elas podem até ter a presença do vírus, mas não vão ter absolutamente nada. Então, tudo isso ainda está para ser determinado. Então, essa fase da vacinação, se começar em janeiro, vai começar a fazer os seus efeitos a partir de abril. A partir de abril a gente começa a ver, porque aí nós vamos estar com um volume de vacinas em torno de 40 milhões de pessoas vacinadas. Se conseguirmos fazer isso, e aí progressivamente, à medida que vai aumentando a cobertura vacinal desse grupo, vai diminuindo a incidência de casos graves e os óbitos. Então, não teremos, como eu disse, não é um efeito imediato. Isso é para abril, maio, junho, que nós vamos perceber efetivamente o que vai acontecer. Isso se a epidemia não explodir antes. Tá certo? Porque se explodir antes, pode acontecer dessa curva ser tão íngreme que um grande número de pessoas morram, e aí você vai ter um grande número de pessoas infectadas naturalmente. Aí você não precisa de vacina, porque o vírus já circulou tanto que elas já estão vacinadas pelo próprio vírus. Tudo isso é o que nós não queremos que aconteça.
né? Esperamos que isso não aconteça. E daí a importância de cada um de nós nesse momento. Senhor José Paulo Fernandes, Jornal da Cidade de Batatais. Obrigado pela presença também. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Dr. Dimas pelo trabalho, né? Satisfação estar tendo essa oportunidade de perguntar pessoalmente, o senhor que tem respondido sempre aos às nossas indagações, às nossas perguntas. Diante da resposta que o senhor acaba de dizer, né, nós vivemos ainda agora a chamada segunda onda do vírus. Vemos a variante, né, o vírus sendo modificado, inclusive países com lockdown. Para o nosso país, Batatais hoje tem a ala Covid com 100% de pacientes. A nossa realidade hoje demonstra que será preciso tomar outras providências. Como membro do Centro de Contingência, qual a sua expectativa para as próximas semanas? Ora, o dilema do Centro de Contingência hoje é saber se as medidas que são necessárias serão obedecidas pela população ou não, né? Porque, como foi dito, quer dizer, se eu decreto uma fase laranja, uma fase vermelha para o Estado, qual será a adesão da nossa população? Qual será a adesão dos nossos prefeitos, né? Já tivemos aí no fim do ano a decretação do vermelho, né? Tanto no Natal como no Ano Novo, e muitos municípios, inclusive, fizeram decretos contrariando isso, né? Então, eu acho que, nesse momento, nós precisamos, primeiro, esclarecer muito e, em profundidade, os novos prefeitos, né? Como o nosso prefeito Júnior, que está assumindo agora, é fundamental que ele tenha as informações atualizadas, abalizadas, e que rapidamente possa entender o momento que nós estamos vivendo e saber as medidas que ele vai ter que tomar. A rigor, quando você me fala que 100% dos leitos Covid Batatais estão já sendo usados, isso é um alerta mais do que necessário. Os nossos dirigentes, o nosso secretário municipal de saúde, a nossa secretária, tem que colocar isso no radar, porque se já está com 100%, daqui a pouco vai ultrapassar essa capacidade, certamente. Quer dizer, a epidemia não está assim, a epidemia está assim. Então, o que eu tenho hoje é o que aconteceu 20 dias atrás. Hoje, o dia de hoje, o número de casos de hoje, o número de internados de hoje, o número de óbitos de hoje, é a realidade 20 dias atrás. Eu tenho que fazer o seguinte, olha, há 20 dias atrás eu já estava assim. Ou seja, hoje eu estou pior, muito pior na realidade do que eu estou vendo. Então eu tenho que olhar para frente, tenho que olhar para os próximos 20 dias e falar, nesse momento eu tenho que agir, porque se eu não agir agora, daqui 20 dias, tudo o que está acontecendo vai ser pior, muitas vezes pior. Esse é o conceito básico de epidemiologia. Quer dizer, num momento de crescimento, eu tenho que agir. Eu não posso ficar esperando os números, porque os números são sempre atrasados. Eu tenho que olhar para frente. Hoje é o patamar do que vai acontecer daqui 20 dias. Então, já que citou o nosso município, Bruna, secretária de Saúde, gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor, já que estamos falando do tema município. Acho que seria importante a quem nos acompanha em Batatais e região. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Dimas. Inicialmente, eu gostaria de colocar, o orgulho, o grande orgulho, que é estar na sua presença. E eu acredito que é o momento que o senhor doou gentilmente de estar aqui presente conosco, como munícipe, mas como sua representação nesse momento, particularmente como gestora agora da saúde, mas também enfermeira, que tanto trabalhou diretamente com esses pacientes no último ano, e também como professora. E posso dizer admiradora da pesquisa, Também tive minhas ações na área de pesquisa, na minha pós-graduação. Então, eu sou realmente admiradora e eu confio na ciência acima de tudo, e eu defendo o SUS. Então, meus parabéns ao seu trabalho, à sua equipe, à sua dedicação, que eu sei que não é fácil desenvolver um estudo como que foi desenvolvido.
E, nesse momento, agradecer pela sua presença, pela importância que isso representa em nos ajudar em relação à adesão da nossa população a essa campanha, né? Eu acho que em esclarecer as informações e em sua representação, o depósito de confiança e esperança, que aqui todos eu acredito que compartilham. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento de deixar registrado esse nosso agradecimento nesse momento. Aproveitar também para dizer que eu acabo de receber o boletim, já que tocaram no assunto. Estou conversando ali com a minha equipe. Nós temos 7 casos, nossa taxa de ocupação 87,5%, se mantém. No momento, 4 leitos de UTI, até passamos, né? Nós teríamos 3, estamos um excedente, mas para melhor atender a necessidade. Estamos, sim, fazendo a expansão, mas a fala do Dr. Dimas é espetacular, porque realmente o nosso parâmetro é daqui a alguns dias que nós sabemos que vamos ter os reflexos, né, do cenário epidemiológico, de fato, das festividades, e a população está cansada, mas os profissionais de saúde também estão, como o senhor muito bem colocou, e esse momento é um momento de que as pessoas precisam ouvir e confiar a quem tanto trabalha e dedica a sua vida para salvar outras vidas. Então, muito obrigada, doutor. Registrar também a presença... Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Do vice-prefeito, doutor Ricardinho. Obrigado, doutor, acompanhando também. E eu tenho a penúltima pergunta do senhor Orion Francisco Marques Rio, do Tribunal de Contas. Senhor Orion, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar com você, Dimas. Me permita essa liberdade, mas eu quero deixar aqui meu depoimento da importância que você tem no governo do Estado hoje, na condução das políticas públicas de saúde. Saudar o prefeito, o vice-prefeito, a secretária, todos os presentes. E lembrar que você lembrou de uma coisa importante, fez um destaque ao colégio, Padre Sérgio, Padre Bution aí, marcando esse compromisso que a faculdade, que a universidade, que os claretianos sempre tiveram com a nossa comunidade, enfim, com o bem geral. Eu anotei alguns pontos aqui, eu gostaria de te pedir até desculpa de fazer aqui a função de advogado do diabo, né? Mas, enfim, eu tenho lido algumas notícias do UOL, principalmente da Folha, e que dão a entender aqui que na verdade a eficácia da vacina ela foi extraída a partir de um recorte e não dos dados totais, como foi o caso da vacina da Pfizer, como foi o caso da vacina da Moderna. Tendo em vista essas dúvidas que a imprensa está levantando, e levando em conta os 2 adiamentos da divulgação da eficácia, eu gostaria que você explicasse melhor isso e dissesse para a gente também se essa questão pode atrasar a liberação da vacina na Anvisa. Era isso. Muito obrigado. Ok, Orion. Os dados do estudo, eles foram introduzidos no sistema da Anvisa ontem. Tá certo? Então, é a partir da análise da Anvisa que esses dados serão, após ter o parecer inicial da Anvisa, ou após a autorização do uso, serão disponibilizados na sua totalidade. De fato, a coletiva é um reporte. Quer dizer, é um documento que tem em torno de 5.000 páginas, né? E você extrai do documento qual que é a informação importante. Qual que é a informação importante? A informação importante é a eficácia clínica da vacina. Tá? Tem inúmeros dados lá que não têm a menor importância para o conhecimento público. O que o público precisa saber? Se a vacina funciona ou não funciona. E funciona em que sentido? Se protege as pessoas ou não, né, do que é grave no Covid, que são as manifestações clínicas. Né? Então,
Isso foi apresentado de uma forma muito clara, muito didática, eu que fiz essa apresentação, né? E os dados são inequívocos. Quer dizer, proteção de casos leves, 78%, proteção de casos moderados e graves, 100%. Né? É isso que nos interessa nessa vacina. Os dados da Pfizer e da Moderna, eles foram conhecidos após o relatório do FDA. E mesmo assim, quem conhece os dados, são dados ainda incompletos. Tá? Ou seja, o reporte que eles fazem antes da submissão é esse que nós fizemos ontem. Após a aprovação, após a autorização, todos terão acesso aos dados. Né? Agora, o que não pode são os jornalistas especializados quererem os dados, quer dizer, quererem os dados antes da Anvisa. Não tem sentido isso, tá certo? Mesmo porque os dados ainda estão em análise, quer dizer, nesse período ainda é necessário esclarecer a Anvisa em relação às dúvidas que, porventura, ela tenha. Né? Então, sim, é um recorte do que interessa ao público. Os detalhes estão contidos no relatório que foi encaminhado e eles serão dados a conhecer na medida em que a Anvisa conclua o seu parecer e conclua em relação ao uso emergencial. A partir daí, poderão ser disponibilizados, sim. Não serão na integralidade, porque o estudo não se completa. Né? O estudo dura 12 meses. Ainda tem acompanhamento desses voluntários, ainda tem fases adicionais para serem acrescidas. Portanto, o estudo só se completará no fim daqui 12 meses. Começou em julho, então, em julho desse ano, nós teremos aí sim uma primeira fase do estudo terminada e aí as análises subsequentes. Então, ok, essa realmente é um recorte do que interessa e os dados apresentados são aqueles. Doutor, o senhor Marcos Felipe, da EPTV, me fez um pedido extraordinário. Eu gostaria de conceder mais uma pergunta, posso? O senhor é quem? Ok? Doutor, porque o Ministério da Saúde falou hoje que toda a vacina produzida pelo Butantan vai ser de exclusividade para o Ministério da Saúde. E o senhor já tinha dito em entrevista de países, inclusive da América Latina, que já estavam aí com tratativas, até contrato assinado, para adquirir essa vacina. Com essa informação, o Butantan para com essa negociação de outros países, como é que fica a partir de agora? Essa exclusividade se diz respeito aos 46 milhões de doses que foram negociadas. Né? Enquanto o Butantan não integraliza esses 46 milhões, ele não fornece para nenhum outro estado, município. E agora isso não tem interferência nenhuma com o fornecimento de vacinas para a América Latina. Né? Então, o Butantan é o fornecedor da vacina para a Covid-19 para os países da América Latina, em associação com a Sinovac. Já temos aí um contrato na fase quase de assinatura com a Argentina, no mesmo compasso com o Peru, com a Bolívia, com o Uruguai, com o Equador e com a própria Organização Pan-Americana de Saúde. Então, isso continua normalmente e esse fornecimento não tem relação com o quantitativo negociado aqui no Brasil. Muito obrigado. Doutor, suas considerações finais, após nós teremos uma homenagem. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço. Né? É um daqueles momentos que certamente eu vou guardar, né, pela minha vida, porque eu estou aqui na minha terra, na instituição respeitadíssima, que é o Centro Universitário Claretiano, e sou vizinho do Centro Claretiano, a minha residência permanente é aqui na mesma rua. Meus filhos estudaram aqui no Colégio São José, tenho amigos aqui, o Padre Ronaldo não vejo aqui, mas me lembro de outros padres, o Padre Nestor, tá certo? Não posso me esquecer do Padre Nestor, o Padre Roque, óbvio, não posso esquecer do Padre Roque, um grande abraço ao Padre Roque. Então, me sinto muito agradecido pela oportunidade de estar aqui de novo, numa outra situação, numa situação gravíssima da vida nacional, e poder trazer essa minha pequena contribuição para que as pessoas entendam melhor a questão da vacina e contribuir, inclusive, com o centro universitário que está transmitindo isso para os seus alunos. Eu acho que isso é importante nesse momento. Quer dizer, nós temos que saber que essa situação é nova para nós hoje, mas ela vai tender a se repetir no futuro. Quer dizer, sempre se diz que as epidemias voltam regularmente. Nós é que não prestamos muita atenção. Há 5 anos atrás, o Bill Gates, numa palestra memorável, disse: olha, o maior inimigo da humanidade são as epidemias. Nós não podemos ficar preocupados com a guerra nuclear, com a guerra biológica e esquecer das pandemias. Ninguém prestou atenção ao Bill Gates.
E, de fato, né, nós fomos impactados profundamente, né, por essa pandemia. E não vejo possibilidade de retomarmos a vida normal. Quer dizer, se retomarmos a convivência, se retomarmos as atividades, nós não podemos jamais esquecermos da lição que estamos aprendendo agora. Uma lição, como se diz, regada a sangue e suor. Faltou a cerveja, né? Mas sangue e suor nós temos em abundância nesse momento e vamos ainda sangrar por um bom tempo, infelizmente. Se nos unirmos, se nos coordenarmos, se nos esforçarmos, vamos vencer esse desafio com menos dor. Caso contrário, vamos continuar sofrendo como sofremos até agora, ou até pior do que isso. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, saúdo os meus amigos aqui, saúdo a imprensa, né? E para mim sempre é um prazer atender, né? Eu me esforço ao máximo para atender a imprensa, né? Eu sou uma pessoa que tenho procurado primar pela sinceridade, tá? Pela honestidade nas minhas posições, e talvez por isso eu tenha algum tipo de respeito nacional. Se hoje acontece isso, de eu ser uma pessoa reconhecida, acredito que é decorrente da minha postura perante a opinião pública e perante a minha vida pessoal. Quer dizer, declarei recentemente numa entrevista de perfil ao Estadão que eu sou católico, né? Sou católico praticante e sou um grande admirador de São Tomás de Aquino. Sou um estudioso de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino me mostrou o rumo da minha vida. Quer dizer, além da fé, ele me mostrou o rumo da razão, me mostrou o que é a realidade, né? E eu tento olhar para a realidade a todo momento. Procuro não me iludir, procuro não me deixar levar por questões que são menores. Nesse momento, o foco é combater a epidemia, o foco é trazer a vacina, o foco é fazer a vacina chegar ao braço dos brasileiros. Então, muita esperança, sem dúvida nenhuma, né? Mas uma esperança com base na realidade. Temos muita luta, e vamos fazer isso acontecer se todos nos unirmos. Doutor, vamos ouvir agora o pró-reitor administrativo do Claretiano, Centro Universitário, que tornou isso tudo possível com um convite. Padre, obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Dimas, aqui presente. Quero agradecer o empenho da Marilda, que nos ajudou nessa reunião, o Rodrigo, que teve que correr aí, toda a equipe do Claretiano que se mobilizou para essa transmissão. Em nome da instituição, nosso muito obrigado. E uma vez que o senhor está numa escola, acho que o grupo humano que mais quer voltar à normalidade são as crianças. Né? Que o segundo lugar que elas mais amam é a escola, porque ali elas aprendem, ali elas podem brincar, e o que eles não fazem há um ano. Então, obrigado por o senhor ter ajudado a antecipar a volta das crianças com essa vacinação. Eu acho que para nós batataenses hoje também, falava ontem com a Marilda, sua presença aqui na cidade, de uma forma pública assim, é como sempre nos tempos da história, quando uma cidade recebe um herói, depois de alguma grande batalha. Então acho que hoje, eu pelo menos estou nesse sentimento. É como recebê-lo aqui como um grande herói da nossa pátria, pelo bem da saúde da humanidade do Brasil. Que em meio de tanta briga que nós estamos tendo no país, o senhor está indo. Né? Como diz o Salmo 22, estou indo amparado pelo Senhor, passando esse momento, esse caminho tão tenebroso, mas com determinação e coragem. Então, nosso muito obrigado por tudo isto. E uma salva de palmas a ele. Obrigado, obrigado. E nós queremos encerrar aqui fazendo um agradecimento a uma pessoa, se o senhor permite. A dona Maria José, a sua mãe, né? E ao seu Olavo, que está lá no céu, né? Muito obrigado pela senhora nos ter dado o doutor Dimas, né? E com toda a sua formação que a senhora deu a ele, por ele ser hoje quem ele é. Nosso muito obrigado. Por isso, queríamos te ofertar uma flor, como também
a Cláudia, né, vai fazer isso, né? Como homenagem pela senhora ter doado o seu filho para esse tão bem que ele está fazendo à humanidade. Muito obrigado. Tá? E nós queríamos também te ofertar uma imagem de Claré, né, para que ele, que foi um homem que tanto lutou pela ciência no seu tempo, pelo bem da humanidade, para que ele te proteja nesse momento, te guarde, né, te ilumine nesse caminho. Tá? Então, a Pamila, por favor, é uma imagem de Santo Antônio e Maria Claré, para que ele te proteja, te guarde. Muito obrigado, doutor. Tá? Coração. Obrigado, padre, de coração. O senhor me emociona. Eu não sou nada disso que o senhor falou, não sou herói de ninguém, sou herói de mim mesmo. E vamos trabalhar diuturnamente como tenho feito. Agradeço, isso é muito simbólico para mim, é muito importante para mim, esse reconhecimento. Muito agradecido, padre, de coração, padre Sérgio. Realmente, estou emocionado, padre. Estou emocionado. Eu sou uma pessoa que se emociona com muita facilidade. Muito obrigado, de coração. Obrigado, senhor doutor. Obrigado a todos que aqui vieram, né, por toda essa transmissão. Nós vamos também ofertar uma pequena lembrança à Cláudia, a filha, a Marilda, né, com o nosso projeto Moçambique, uma camiseta, que faz bem fazer o bem. É o que o doutor Dimas está fazendo o bem a todos. Obrigado a todos pela presença. Tá? Santo Antônio Maria Claré foi um grande apaixonado da boa imprensa do seu ministério, se utilizou de muitos opúsculos, folhetos e livros, incansavelmente espalhou a palavra de Deus pelos meios de comunicação à disposição da sua época. É um momento histórico em Batatais, épico. E a vacina está chegando. A esperança está chegando, doutor. A informação precisa e correta é a principal arma para vencermos esta ameaça invisível, que é o vírus. Assim, então, nós encerramos essa coletiva de imprensa, agradecendo a todos os veículos de comunicação. Uma boa tarde a todos.